Olá pessoal, estou aqui na igreja da Natividade em Belém. Jesus nasceu em Belém há 2000 anos. Para celebrar o seu nascimento, estabeleceram sua igreja da Natividade aqui em Belém. Com o nascimento de Jesus, a história da humanidade começou a mudar. Pessoal, hoje juntos iremos iniciar a peregrinação à Terra Santa de Israel. Embora tenhamos alguns problemas e dificuldades devido à pandemia, mas estou muito grato por visitar a Terra Santa de Israel junto com vocês. Pessoal, existem muitos personagens da Bíblia em nossos corações. A partir de hoje, nós iremos acordar esses personagens da Bíblia que estão dormindo dentro dos nossos corações. Pedro, o homem enfermo há 38 anos, a mulher surpreendida em adultério, o rei Davi. Vamos acordá-los. Então vamos partir para encontrar os personagens da Bíblia. Engedi está localizada no oriente do deserto da Judéia. Engedi significa a fonte do cabrito. Este lugar é famoso por ser um local onde Davi se escondeu de Saul, que o perseguia. Engedi é citado algumas vezes na Bíblia e uma delas aparece no capítulo 1, Cântico dos Cânticos. Me lembro do trecho em que diz: como um racimo de flores, de rena de vinhas e Engedi, para mim é o meu amado. Meu amado em hebraico é Dode, o significado de Davi significa meu amado. Engedi é um local rodeado pelo Mar Morto e pelo grande deserto da Judéia, onde habitam plantas como acácias, ciprestes, maçã de Sodoma. E flui água fresca sem cessar provida do vale o ano todo. É um maravilhoso oásis do deserto da Judéia. Enquanto seguimos a trilha do vale, diversas vezes encontramos cachoeiras formadas por grandes e pequenos cursos de água. Engedi é um lugar cuja quem está do lado de fora não consegue ver de jeito nenhum o que tem lá dentro, mas de dentro é possível ver nitidamente toda a paisagem até as pessoas que estiverem subindo, ou seja, é uma fortaleza natural. Durante o caminho, podemos encontrar até o arganaz, um dos 4 animais mais sábios que fala em Provérbios. Aqui é chamado Cascata de Davi, onde ele e seus homens descansaram. A queda d'água está gerando esse vento gelado. O que será que tem em cima dessa cachoeira? Há um outro grande deserto. As águas acumuladas se infiltraram nas fissuras da rocha, tornaram-se lençol freático e é despejado em queda livre nas cachoeiras. Nessa cachoeira crescem plantas chamadas cabelos de mulher sulamita. Sela Relamakot, região da rocha da separação. Quando Saul cercou Davi completamente, Deus fez com que os filisteus invadissem, fazendo o exército de Saul voltar, assim salvando o rei Davi. Depois desse episódio, Deus conduziu Davi até este lugar. Pessoal, aqui é a cascata de Davi, onde o rei Davi permaneceu. Em Samuel, capítulo 23, 29, está escrito que o rei Davi, fugindo de Saul, foi para a fortaleza de Engedi. Aqui é o deserto da Judéia, um lugar abandonado e que não tem nada. Quando Davi e seus homens chegaram no deserto, realmente não tinham nada e parecia que iam morrer. Porém, Deus conduziu o rei Davi para Engedi. Os homens que haviam seguido a Davi achavam que iam morrer e fracassar, mas Deus havia preparado Engedi ao rei Davi. E lá dentro havia frutas, alimentos e sombras refrescantes. Deus fez este lugar como um local de abrigo para fugir do verão de 50 graus. Quando nos molhamos debaixo dessa cachoeira, a água é tão fria e refrescante que até parece que você está tomando o vento do ar-condicionado de roupa molhada. Quando Deus conduziu Davi para o deserto, não o conduziu sem nada. Mas Deus já havia preparado alimentos, lugar para descanso e todas as coisas para que Davi possa sobreviver. E depois o enviou para o deserto. Quando os homens de Deus seguiram a Davi, embora não enxergassem nada, porém quando seguiram,
eles puderam encontrar com o mundo de Deus que havia preparado tudo a Davi. Pessoal, esse Engedi é exatamente o oásis e é exatamente a figura de Jesus que é por nós. Nós também, quando seguimos os servos de Deus e os homens de Deus, parece que iremos fracassar, que não vai dar certo e que Deus não irá ajudar. Porém, quando deixamos os nossos pensamentos e os seguimos, assim como Deus preparou Engedi e todas as coisas para Davi, nós também poderemos encontrar muitas coisas que Deus preparou para nós. Aquele Deus que era por Davi através de Engedi também está sendo por nós. E ao contrário do nosso pensamento, Deus já deixou tudo preparado. Ele está nos orientando aos poucos, assim como ele conduziu Davi para o deserto. Por meio da vida de Davi, podemos descobrir o coração de Deus. Aqui em Engedi, onde o coração de Deus está escondido. מלך דוד, היה לו כמה פעמים שהוא היה צריך לברוח, אם זה משאול וכולי, והוא ברח לאזור של עין גדי. אני לא יודע ספציפית אם זה פה, אולי יש חוקרים שאולי אומרים שכן, אבל הוא הגיע למקומות כאלה, כמו זה, פה באזור. באמת הוא ברח, הגיע למערה והסתתר וכולי. דרך אגב, מה שהזכרתם קודם על תהילים, אז בזמן שהוא ברח, בזמן הקושי, בזמן הצרות, חלק מהפרקים של תהילים הוא כתב את זה בזמן שהוא בקושי וקשה. והיום שאנחנו קוראים את התהילים, אז אתה מוצא בזה כל פעם שאתה מרגיש איזה משהו, איזה קושי, איזה צרה, איזה שמחה, אז אתה יכול למצוא את זה שם. בכל פרק אחר אתה יכול למצוא משהו כזה. חבר'ה, מה אתם חושבים על מלך דוד כיהודי, עם ישראל? דוד המלך הוא המלך הכי טוב שהיה בכל ההיסטוריה. נכון. של כל העם היהודי. וגם הרג את גוליית. שלום. שלום. דוד לשלמה, דוד יותר גדול. למה שלמה הבן של דוד. אבל הוא אמר מלך שלמה יותר גדול ממלך לא, דוד. דוד, כי שלמה הוא הבן של דוד, לא יכול להיות יותר גדול מאבא שלו. מה אתם חושבות על מלך דוד כיהודי, עם ישראל? אני חושבת שהוא היה גיבור, כי הוא הציל את כל העם. הוא היה חכם הוא היה בן אדם טוב לב. הוא היה טוב לב, היה לו לב רחב. והוא גם היה יודע את השם ממך, שזה שלמה. זה שלמה. מה אתם חושבות? איזה מלך יותר גדול, בין מלך שלמה למלך דוד? שתיהם היו גדולים. דוד, כי אני חושבת שדוד, אתם חייבות לבחור רק מלך אחד. דוד, כי נכון שהוא רצה לבנות את בית המקדש, אז השם אמר לו לא, אל תבנה, כי אם אתה תבנה אני לא יכול לפרק אותו. בגלל שהוא היה ממש צריך. אני הייתי בוחרת שלמה. למה? למה שלמה דווקא? כי הוא יודע לדבר עם חיות זיגיונית. O rosto do rei Davi era rosado. Os judeus chamam pessoas que têm rostos rosados de Dindi. Dizem que Davi era exatamente Dindi. Neste lugar, pude conferir o grande orgulho que os judeus ainda carregam pelo rei Davi, como se estivessem o chamando. דוד מלך ישראל, דוד מלך ישראל, חי חי וקיים, דוד מלך ישראל, חי חי וקיים, דוד מלך ישראל, חי חי וקיים. Israel é banhado por 4 mares: Mar Vermelho, Mar Mediterrâneo, Mar da Galileia e Mar Morto. Na verdade, o Mar Morto e o Mar da Galileia não são mares, e sim grandes lagos. Na Bíblia está registrado como Mar Salgado, ou seja, Mar de Sal. Literalmente, a sua concentração de sal é 10 vezes maior do que um mar comum. Devido à alta concentração de sal, não saber nadar não é nenhum problema nesse mar. Com frequência vejo pessoas tomando sol flutuando no mar, lendo livro ou jornal. O trabalho de um salva-vidas aqui não é resgatar pessoas que se afogam, mas é pegar os que nadam para proibi-los. Quando a água é salgada desse mar molhar o rosto, logo devemos sair e nos lavar com a água da torneira, pela ardência nos olhos. Assim como qualquer pessoa pode flutuar no Mar Morto,
De igual modo, qualquer pessoa que entrar no domínio de Jesus, quem quer que seja, poderá viver pela fé. Nesse lago gigantesco de 78 quilômetros de comprimento ao sul, ao norte e 17 quilômetros de largura do leste ao oeste, 7 milhões de toneladas de água são abastecidas diariamente. Ao contrário do Mar da Galileia, onde há entradas e saídas de água, nesse Mar Morto nenhum peixe sequer consegue sobreviver, devido às águas que ficam paradas por não fluir. As águas evaporam continuamente, aumentando a concentração de minerais. No entanto, esses minerais estão servindo como matéria-prima para a produção de cosméticos. Isso nos mostra o quão precioso é os nossos corações fluírem entre si. As pessoas chamam aquele pilar grande que está ali de mulher de Ló. Esse pilar gigantesco está ali parado como se estivesse usando uma saia feminina. Pessoal, aqui é a terra de Sodoma. Este lugar se chama Arsedom, também chamado de Monte Sodoma. Antigamente, toda essa região era terra de Sodoma e logo na frente tem o Mar Morto. Esse lugar tem a menor altitude do planeta Terra, menos 410 metros. Pessoal, aquele pilar chamado Mulher de Ló, que vimos aquela hora, é um pilar de sal gigantesco. E vendo aqui esses formatos de rochas aqui, na verdade são de sal e não rochas. São colunas inteiramente formadas de sal. Vendo aqui, olhem aqui, isso é sal. São colunas feitas de sal. Vou provar um pouco. Nossa, é muito salgado. Idêntico ao de sal. Isso é sal. Toda essa região, Ar-Sodom, é uma coluna toda formada de sal e não de rocha. É uma coluna de sal. Então, aquele pilar chamado Mulher de Ló é um pilar de sal também. Na Bíblia diz que a esposa de Ló virou uma estátua de sal, por ter olhado para trás. Não sabemos se aquele pilar é realmente a esposa de Ló, mas o importante é que essa terra é mesmo de sal, e até aquele pilar chamado Mulher de Sal também é de sal. Desde o século II a.C. até a época em que o Templo de Jerusalém foi destruído por Roma, havia uma seita de judeus que queria viver uma vida ascética longe do mundo, cumprindo as leis. Esta seita, conhecida como Isiim ou Essênio, está aqui em Qumran. Era uma comunidade novata de homens judeus decididos a herdar a justiça de Deus através de uma vida mais legalizada, mais afastada do pecado e mais asceta. Eram pessoas reunidas do país inteiro, que se juntaram no mesmo propósito, abandonando suas esposas, filhos e bens, chamando a si próprios de filhos da luz e apóstolos da justiça. Estes eram os alicerces das casas onde eles viviam. Podemos ver os vestígios de suas vidas através do refeitório comunitário, mikvah, onde se batizavam e etc. Eles se reuniam para fazer refeições, diariamente faziam culto de Santa Ceia com pães e vinhos sagrados, diariamente liam a Bíblia, oravam e faziam estudos bíblicos. Principalmente, eles faziam um ritual de purificação e continuamente manuscreviam a Bíblia e guardavam. Essas pessoas que já haviam pressentido uma invasão romana na qual todos seriam mortos, esconderam em cada canto das cavernas daqui em Qumran a antiga Bíblia em rolos colocadas em jarros grandes, a fim de preservar a Bíblia, que era a mais preciosa e maior herança dos nossos ancestrais. Mais tarde, um dia em 1947, um pastor beduíno que procurava sua cabra perdida, onde por via das dúvidas jogou uma pedra para dentro da caverna, na qual ouviu um barulho de jarro quebrando, foi assim que as antigas Bíblias, em rolos escondidos pelos essênios, vieram à tona após 2000 anos. Estes são exatamente os famosos manuscritos bíblicos do Mar Morto, principalmente o manuscrito de Isaías, encontrado naquela caverna. Ainda é selecionado como o maior tesouro do mundo.
Pastores beduínos não sabiam o valor da Bíblia em rolos e venderam bem barato num antiquário e compraram armas usadas de caça. Os manuscritos do Mar Morto estão armazenados no Museu Nacional de Israel. Acima de tudo, é muito lamentável saber que estes essênios existiram na Idade Contemporânea junto com Jesus. Pessoal, este é o local em que os filhos da luz se reuniam para guardar as leis a fim de obter a justiça de Deus. Embora eles tivessem abandonado suas esposas, filhos e todas as coisas para se tornarem um pouco mais reverentes diante de Deus, mas na mesma era, abaixo do mesmo céu, exatamente a 7 minutos de carro, ficava o Rio Jordão, onde Jesus se encontrou com João Batista. Eles viveram sob o mesmo céu de João Batista, na mesma época e no mesmo período de tempo. Naquela época em que João Batista clamou: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." E Jesus disse que convém que toda a justiça se cumpra. Mas independentemente de Jesus e João Batista, independentemente do Messias, filhos de Deus, eles se reuniam reverentemente entre si para obter a justiça de Deus. Aqui era realizado a reunião destas pessoas que viveram ascéticas se dobrando. Eles se autodenominavam como filhos da luz. E os judeus, olhando para eles, tinham inveja e ficavam com peso na consciência pensando: eu também devo viver daquele jeito, mas não estou conseguindo. Mas em Lucas 16, Jesus diz em relação aos filhos da luz: nesta geração, os filhos são mais sábios do que os filhos da luz em seus dias. Mais importante do que se autopurificar, tentar e se esforçar para se ficar limpo, como os filhos da luz, Jesus diz que é muito mais sábio trocar o coração, assim como o administrador infiel trocou seu coração ao perceber a sua inutilidade. Jesus diz que é muito mais sábio diante de Deus abandonar o seu próprio coração, próprio pensamento e trocar o coração, do que um ato de esforço para se tornar justo. Agora, estamos vendo a vida tola dos filhos da luz que viviam na mesma época de Jesus e João Batista. Eles se reuniam entre si a fim de obter a justiça de Deus. E independentemente de Jesus e João Batista, Jesus diz que é mais do que tudo isso. É muito mais sábio trocar o coração como o administrador infiel. Este é um lugar chamado Qasr el-Yahud, que significa Castelo dos Judeus em árabe, situado entre Jericó e Betânia. A corrente do Rio Jordão de Israel começa no Monte Hermon. Desde o curso da água de Hermon tem a corrente tortuosa de rio com cerca de 250 quilômetros de comprimento, na qual fica com cerca de 330 quilômetros de comprimento quando endireitada. Na época passada, quando o exército de Josué cruzou o Jordão, era um rio longo e profundo ao ponto de Deus precisar dividir o rio, mas hoje é um mero rio com apenas 30 a 70 metros de largura e a 1 a 3 metros de profundidade. Acho que agora será difícil se afogar nesse rio Jordão e se debater na água. Originalmente, a água do Monte Hermon era de primeira qualidade e muito clara, mas ao cruzar pelo deserto se misturando com o solo, virou água lamacenta. Quando ouvimos a palavra de Deus, é de primeira qualidade, e misturamos com os nossos pensamentos, ela ficará igual à água lamacenta no mundo espiritual. Este lugar é conhecido como Rio Jordão, o lugar onde João Batista e Jesus se encontraram. A maneira como os judeus batizavam há 2000 anos era colocar a mão na cabeça desse jeito e afundar a pessoa. E Jesus também foi batizado da mesma forma. Pessoal, há 2000 anos atrás, João Batista e Jesus se encontraram exatamente sob este céu.
em Jesus disse a João Batista para permitir o batismo. Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Por que Jesus disse que convém cumprir toda a justiça? Pessoal, cumprir toda a justiça significa extinguir todos os pecados. Pessoal, através do batismo de João Batista, Jesus carregou todo o pecado do mundo. Justamente há 2000 anos atrás, Jesus se encontrou com João Batista em algum lugar do Rio Jordão sob este céu. E por meio do batismo de João Batista, com imposição de mãos, Jesus carregou todo o pecado do mundo. E novamente João Batista disse ao povo em hebraico: Hine Sheshelohuim Hanose Hatata Olam. Ele disse claramente: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nas palavras de João Batista, ao claro evangelho que tirou o pecado do mundo. E através desse batismo de João Batista, Jesus havia ido para ser crucificado na cruz após carregar o pecado do mundo. Através do batismo de João Batista há 2000 anos atrás, todos os pecados de vocês foram completamente transferidos a Jesus em algum lugar daqui. Este vasto desfiladeiro do bode emissário já serviu de estrada que ia de Jerusalém a Jericó. Essa estrada de Jerusalém a Jericó é bem diferente da qual imaginávamos. No passado, 2 bodes eram trazidos para sacrifício, a fim de remir os pecados dos israelitas no dia da grande expiação. Essa história é detalhada em Levítico 16, onde diz que o primeiro bode era oferecido ao Senhor e o outro para o bode emissário. Pessoal, vou testar a imposição de mão. Bom, Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Pronto, já fiz a imposição de mão. Assim, desse jeito. Assim era feita a imposição de mão. Se colocava ambas as mãos sobre a cabeça do bode. A imposição de mão era feita assim. Então, o pecado era transferido. O bode que era para o Senhor era literalmente para provar a Deus de que o pecado do povo de Israel foi remido e dissipado. Pessoal, aqueles que tinham pecado no coração, que sofriam com esse pecado, o quanto devem ter desejado abandonar esses pecados? Esses pecados que lhes pesavam, que entraram em seus corações, lhes fazendo sofrer, se possível, o quanto devem ter desejado passar esses pecados? Para esses tais, Deus disse que tragam um bode sem defeito. Bom, esta ovelha aqui não é um bode sem defeito. É uma ovelha, mas no dia da grande expiação, traziam 2 bodes, no qual um era o Senhor e o outro era o bode emissário. Diz que Arão colocou ambas as mãos sobre a cabeça do bode emissário vivo desse jeito. Colocava assim. Colocando assim, se você ordenou assim, na oferta pelo pecado de qualquer pessoa, todos aqueles pecados que o afligiam eram transferidos para este bode. Assim, essa pessoa ficava livre do pecado e esta oferta carregava o pecado dessa pessoa. Sobre o bode que era o Senhor, a palavra sangue é citada diversas vezes. Podemos ver que a parte que Deus está enfatizando é precisamente o sangue. A parte que Deus ressaltou quando se referia sobre o bode, que era o Senhor, foi o sangue. Continuamente, quando se falava sobre o bode ao Senhor, a ênfase estava no sangue. Isso significa que é para derramar sangue. Deus recebe o sangue da oferta, por isso não importa o quão consciencioso seja a pessoa, quão boa seja essa pessoa. Se não trouxer o sangue da oferta, Deus jamais o aceitará. Deus exige o sangue, porque é o sangue da oferta que paga pelos pecados.
pois a morte dessa oferta é a prova de que os pecados foram mortos também. Teve um dia que fui ao supermercado e na saída, após comprar um monte de coisas, o guarda do supermercado me pediu para mostrar o comprovante. Mas naquele dia eu havia perdido o comprovante. Com certeza eu havia pagado, mas não me lembrava onde havia deixado. Sem comprovante eles não te liberam, pois eles não sabem se realmente foi comprado ou roubado. Naquele dia eu pedi para que me liberem porque havia mesmo comprado aqueles produtos, mas esse guarda não queria me liberar do jeito nenhum. Enfim, procurei o comprovante nas latas de lixo e finalmente encontrei. Quando mostrei ao guarda, sem mais nada fui liberado. Deus é mais exato do que aquele guarda. Por ser muito mais precioso do que o guarda do supermercado, Deus jamais deixará que passemos sem comprovante. Este comprovante é como se fosse o sangue da oferta. Uma pessoa só será liberada com a prova de que seus pecados foram mortos e remidos através da morte da oferta que derramou sangue e pagou o salário do pecado. Assim como diz na Bíblia que a vida está no sangue, isso significa que esse sangue da oferta era a prova de que os pecados cometidos pelo povo de Israel já foram pagos. Era a prova de que aqueles pecados que os atormentavam, aqueles pecados que deixavam seus corações pesados, já foram mortos. Esse sangue simboliza o sangue de Jesus. E todos aqueles pecados que havíamos cometido, as quais deixavam os nossos corações aflitos e pesados, os pecados que desejávamos passar para algum lugar, se possível, o sangue de Jesus é a prova exata de que todos esses pecados foram pagos e mortos. O sacerdote entrava com o sangue dentro do véu no lugar santíssimo, onde com o dedo aspergia o sangue 7 vezes no propiciatório, ou seja, na tampa da arca da aliança. Deus requer o sangue do bode morto por ser um tipo de comprovante de que os pecados já foram mortos, julgados e remidos. Isso significa que Deus não olhará para as leis, mas olhará para o sangue da oferta que foi aspergido para pagar o preço do pecado. Pessoal, aqui esse desfiladeiro atualmente está sendo chamado de Vade. Nos dias do Templo de Salomão, preparavam 2 bodes, dos quais um deles era para o Senhor e o outro era para o bode emissário, o qual era trazido para este lugar no dia da grande expiação. Por isso, na época do Templo de Salomão, esse lugar era chamado de desfiladeiro do bode emissário. Obviamente, na época de Moisés, o desfiladeiro do bode emissário deve ter sido num outro deserto, pois na época Moisés não pôde entrar na terra de Canaã. Na Bíblia diz: Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. E a pessoa encarregada levava o bode emissário de Jerusalém para o deserto. Na época do Templo de Salomão, o lugar onde levava o bode emissário era aqui. É claro que na época de Moisés, o lugar onde os bodes emissários eram levados não deve ter sido aqui. Por que levavam um bode emissário para um lugar deserto? Bom, pessoal, esta paisagem deserta é a figura do esconderijo e habitação de Satanás. Ali, aquele monte com a antena na frente é Jericó. Atrás daquele monte é Jericó. E exatamente aquele monte é o monte da tentação. Quando Jesus veio ao deserto, foi tentado pelo diabo. O deserto era o esconderijo do diabo, onde os servos de Deus lutavam contra o diabo. Os servos de Deus lutavam contra o diabo no deserto. O diabo olhando para o deserto e dizia: Vejam,
não há nada aqui, é um deserto seco. E os servos de Deus diziam: não, Deus transformará o deserto num paraíso e rios transbordarão. Assim lutamos no deserto com a palavra de Deus. Jesus também lutou com o diabo no deserto. Este deserto é conhecido como o esconderijo do diabo. Então o motivo pela qual traziam o bode emissário para este desfiladeiro aqui era para mostrar o bode ao diabo. Deus mostrava o bode emissário ao povo de Israel para enfatizar o seguinte: vejam, onde estão os vossos pecados? Os vossos pecados estão com vocês ou com este bode? Este bode emissário era trazido para cá, onde era abandonado. Através da morte deste bode emissário no desfiladeiro, que carregava o pecado de todo o povo de Israel cometido por 1 ano, é mostrado ao diabo o seguinte: olha, com atenção, diabo, onde está o pecado dos israelitas? Com eles ou com este bode? Está mostrando claramente. Então, diabo, não condene mais o povo de Israel. Não os diga mais que eles têm pecado. É isso que significa. Esse era o motivo pela qual traziam o bode emissário para o deserto, o qual era um deserto semelhante a este desfiladeiro, onde era mostrado ao diabo. Através do bode emissário, Deus está enfatizando que o pecado do povo de Israel já não está com eles, mas sim com o bode emissário e que não é mais para condená-los. Assim, esse bode emissário que carregava o pecado de todo o povo de Israel, cometido por 1 ano, era abandonado neste lugar onde morria caído. Em Levítico 16, fala exatamente sobre isso. A história desta cabra Azazel que compartilhamos hoje, esse fato do bode emissário compartilhado hoje, é a história do bode emissário que levou o pecado de todo o povo de Israel e era a sombra de Jesus que veio carregar todos os nossos pecados. Quando João Batista viu a Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essas palavras são a sombra do bode emissário que carregou o pecado de todo o povo de Israel cometido por 1 ano. Agora Deus está nos mostrando que Jesus é o Cordeiro de Deus e é o nosso Salvador que carregou não apenas os pecados do povo de Israel cometidos por 1 ano, mas carregou o pecado de toda a humanidade, todo o pecado do mundo, que seja do passado, presente e futuro, seja grande ou pequeno. O bode emissário que aparece em Levítico 16 é a sombra de Jesus, o qual carregou todo o pecado do mundo. Pessoal, aqui é Gilgal. Como mencionei antes, o exército de Josué atravessava o Rio Jordão para chegar aqui. A primeira coisa que Josué fez na terra de Gilgal foi circuncidar os israelitas que nasceram no deserto. Eles faziam facas através de rochas velhas, como estas aqui, e circuncidava os incircuncisos. Na Bíblia diz que através da circuncisão, Deus removeu o opróbrio do Egito. Durante a circuncisão, eles se purificavam daqueles corações de não terem crido em Deus no Egito, por confiar em seus próprios pensamentos. Através dessa circuncisão, eles testificavam ser povo de Deus, um povo que crê em Deus. E ali é a planície de Jericó. Antes do exército de Josué entrar na cidade de Jericó, primeiro eles passaram a Páscoa
na planície de Jericó. O motivo deles terem passado a Páscoa na planície de Jericó era de entrar na cidade de Jericó. Pessoal, o que você faz na Páscoa? A Páscoa é matar um cordeiro e aspergir seu sangue e passar. Eles não experimentaram o trabalho de Deus entrando diretamente na cidade de Jericó, mas antes de entrarem com a arca, primeiro celebraram a Páscoa passando o sangue do cordeiro em seus corações. Esse fato é bem importante, pois está nos ensinando que antes de experimentarmos o trabalho e o poder de Deus, primeiramente devemos lavar todos os pecados do nosso coração e cessar todas as pragas através do sangue de Jesus. Passando o sangue do cordeiro durante a Páscoa, fez cessar toda maldição e pragas no coração, e depois entrou na cidade de Jericó. Devemos nos lembrar que o exército de Josué, os quais foram circuncidados no meio do caminho, passaram a Páscoa na planície de Jericó, onde aspergiram e confiaram no sangue do cordeiro, e depois entraram na cidade de Jericó com intrepidez. Podemos encontrar árvores peculiares plantadas em todo Israel. Uma delas é a palmeira. Esta árvore, chamada tâmara em hebraico, também está gravada na moeda de 10 siclos. A região de Jericó, onde havia muitas palmeiras, também era chamada de Cidade das Palmeiras. Pessoal, esta árvore é uma palmeira. A palmeira é a árvore que simboliza o Messias. Quando Jesus entrou em Jerusalém, montado num jumento, o povo de Israel tomou ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro dizendo Hosana. Estas palmeiras eretas, muito vitais e representativas em Israel, que simbolizam a vinda do Messias. No mar Mediterrâneo, próximo às planícies de Sharon, em Israel, está a cidade portuária Cesareia, que já foi linda no passado. É uma cidade com vestígios dos diplomatas políticos e nobres de Roma, que viviam em Israel, e nobres do rei Herodes, que viviam nos prazeres da carne, e juntamente é também um lugar onde nos faz lembrar da vida santa que grandiosos servos de Deus, como o evangelista Filipe e o apóstolo Paulo, viveram testificando o sangue de Jesus sob perseguições. Também me lembro de Pedro, que foi de Jope até o fim do mar Mediterrâneo, que está visível ali, para pregar o evangelho a Cornélio. Herodes I construiu um enorme embarcadouro de 60 metros de largura, fechando a água do mar com 40 metros de profundidade com pedras. Herodes I foi chamado de rei da arquitetura e construiu uma fortaleza como Massada. Mesmo agora, Israel fatura com suas obras recebendo turistas. Herodes I teve 3 filhos maus: Herodes Antipas, Herodes Felipe e Herodes Agripas. Um deles, o Herodes Antipas, decapitou a cabeça de João Batista e mais tarde, no dia em que Jesus foi capturado, Herodes se encontra pessoalmente com Jesus. Herodes I era um gentil da região da Idumeia originalmente, mas converteu-se a um judeu e foi eleito rei dos judeus. Para ser um verdadeiro rei, ele teve que resolver 2 grandes tarefas. Uma era ser reconhecido pelo imperador de Roma e outra era ser reconhecido pelos religiosos judeus. Herodes havia se tornado rei para ser reconhecido pelo imperador romano. Por isso, massacrou todos os independentes judeus que haviam se rebelado contra Roma e, construindo esta Cesareia, cidade portuária internacional, abriu caminhos para que Roma, cuja estava passando por dificuldades econômicas, na altura, pudesse trabalhar com importação e exportação nesse porto.
Com isso, finalmente ele foi reconhecido pelo imperador, ele ganhou fama para construir uma mini-Roma neste lugar, presenteando os romanos que levavam uma vida muito entediada. Por outro lado, os judeus sempre o consideraram como um gentil e causavam problemas dizendo que ele não era um legítimo judeu. Porém, Herodes conseguiu conquistar o coração destes judeus, reconstruindo o templo que ficou bem extravagante e magnífico, pois o maior desejo dos judeus religiosos era a reconstrução do templo. Após tudo isso, ele conseguiu ser reconhecido como rei dos judeus. Mas um dia, enquanto ocupava o seu trono todo feliz e o templo estava sendo construído, algumas pessoas do Oriente vieram e perguntaram: onde está aquele que nasceu como rei dos judeus? Nesse momento, a ira de Herodes lhe subiu até a cabeça e, enfim, ele mandou matar todos os meninos abaixo de 2 anos em Belém. Na Cesareia que Herodes construiu, ainda tem pedras de mármore trazidas da Europa e pilares construídos com essas pedras. A coluna vermelha aqui foi trazida do Egito. O anfiteatro aqui era o teatro de ópera de Herodes. É claro que na época deve ter sido uma cobertura de telhado. Dizem que quando cantavam neste lugar, mesmo sem microfone ou amplificador, as pessoas sentadas lá no fundo conseguiam ouvir nitidamente. של העם היהודי בארץ ישראל. המלך הורדוס, הוא היה מלך מאוד חשוב, והוא בנה המון ארמונות וכל מיני אתרים מאוד מעניינים בכל ארץ ישראל, ובמיוחד קיסריה היא אחד הפרויקטים הכי גדולים שהוא עשה. וזה מאוד מעניין לבוא ולראות את כל הארכיאולוגיה שמוצאים, כל שנה מוצאים עוד יותר דברים, והנמל שלא נשאר ממנו כמעט שום דבר, אז מצאו שם שרידים של ספינות עתיקות, מטבעות כסף, קדים. היסטוריה מאוד מעניינת של העם היהודי בישראל. כן, אדוני, מה אתה חושב על מלך הורדוס? מלך הורדוס יותר גדול ממלך דוד, אתה חושב כך או לא? אני חושב שמלך הורדוס הוא התאפיין בכך שהוא היה ארכיטקט מאוד גדול, והוא אהב לבנות פרויקטים מאוד מיוחדים. כמלך, כמנהיג, מה אתה חושב? מה אתה מרגיש עליו? אני לא יכול לדבר, כי אני לא זוכר את כל ההיסטוריה שלו במדויק, אבל אין ספק שהוא השאיר חותם בכל ארץ ישראל. הוא השאיר חותם יותר מאשר המלך דוד. מלך דוד, כשמדברים על המלך דוד, יש בירושלים את מגדל דוד. אבל הורדוס, בכל ישראל הוא השאיר מגדלים ואתרים כאלה מעניינים. Este é o monumento de Pôncio Pilatos, mas é falso. O verdadeiro está no Museu de Jerusalém. Dizem que Pilatos gostava muito dessa Cesareia. Este é o local da piscina artificial do rei Herodes. Herodes criou um canal artificial para construir uma piscina no mar Mediterrâneo. Dizem que ele puxava água doce e curtia nadar olhando para a água do mar. Esta é a entrada do hipódromo e este é o banheiro público que fica na entrada do hipódromo. Dá para se dizer que era um banheiro de poço. A água corria por baixo, onde as pessoas umedeciam a esponja com essa água corrente para se limpar. Podemos chamar de bidê romano. Dizem que muitos escravos engoliam essa esponja cometendo suicídios porque tinham medo de morrer sob os pneus no hipódromo. Aqui é o hipódromo que foi o cenário do filme Ben-Hur. A família real de Herodes organizava a competição internacional da corrida de bigas, uma vez a cada 5 anos para os romanos nobres, e semanalmente organizava grandes e pequenas competições, onde milhões de pessoas foram sacrificadas.
Aqui era o shopping de Cesareia na época. Em Cesareia foi construído um shopping, assim como os romanos faziam, e colocavam instalações de banho para que as pessoas possam se divertir. Os mosaicos do piso daquela época ainda são nítidos. Aqui é o centro. Este lado, o período de Herodes, é o lado oposto. É dividido em período das cruzadas medievais e período turco-otomano. 1000 anos de histórias vão e vêm nessa curta distância. Há um fosso defensivo em frente à parede da cidade. A Cesareia construída por Herodes, Antioquia da Síria, Alexandria do Egito e Piraeus de Atenas eram os melhores portos internacionais da época. Tornou-se um lugar onde os prazeres da carne e a verdade do evangelho eram claramente divididos. É claro que os servos de Deus devem ter habitado em regiões diferentes com a dos romanos nobres. Quando o apóstolo Paulo voltou de sua viagem missionária e ficou hospedado na casa do evangelista Felipe em Cesareia, lhe foi dito que tem alguns em Jerusalém que desejam matá-lo. Então os que ouviram rogaram a Paulo para que não suba a Jerusalém. No entanto, ele responde: pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Assim como uma moeda que tem frente e verso aqui em Cesareia, estão contidas histórias lindas como as de Pedro, que foi pregar o evangelho do perdão a Cornélio, que era romano. O coração do evangelista Felipe e do apóstolo Paulo. Mas também estão contidas as histórias dos romanos e políticos que viveram nos prazeres da carne.